A paz de Deus a todos. Nessa noite, Deus nos traz uma palavra que está em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra serve para edificar a nossa vida e nos mostrar que a gente tem que estar sempre em oração, porque o diabo anda ao nosso derredor. O inimigo insiste em fazer a gente cair, mas a gente precisa persistir na fé. E a nossa fé é o que nos aproxima de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o inimigo tenta fazer com que a gente não acredite nas promessas que Deus nos fez. Porque a gente não acreditando, a gente abre uma brecha para que ele entre na vida da gente e faça a gente cair. E a gente acaba perdendo a bênção. Porque sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. E como que você vai conseguir alcançar aquilo que você quer e aquilo que Deus te prometeu se você está desagradando a Deus? Não tem como. E a gente tem que persistir na nossa fé. Porque o inimigo vai se levantar contra nós. A gente persiste, a gente insiste na oração, a gente persiste orando, jejuando, lutando com as armas que Deus nos deu. Lendo a palavra. E nisso, se a gente cai nessas coisas e dá mais ouvido para as coisas que o inimigo tenta colocar na cabeça da gente, a gente acaba caindo e desagradando ao nosso Deus. O inimigo se levanta usando os dele para fazer a gente murmurar, para fazer a gente desistir do nosso propósito. E nisso a gente começa com os questionamentos, porque a luta está se levantando, porque o inimigo está se levantando na nossa vida. A gente começa a questionar, achando que Deus não vai fazer, que Deus não vai cumprir. A gente começa a questionar a Deus, por que que isso está acontecendo, Senhor, se eu estou te servindo? Se eu estou tentando te agradar, Senhor, por que que isso está acontecendo? Mas a gente não tem que pensar assim. Nós temos que crer que tudo que Deus falou vai se cumprir na nossa vida. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele se cumpre, e Deus zela pela palavra dele, para que ela se cumpra na nossa vida. Nós temos que nos fortalecer cada dia mais, nos fortalecer em Deus, e pedir para que Deus nos revista
com a armadura de Efésios 6. A gente tem que se revestir da armadura de Deus, vinda dos céus. Nós temos que continuar crendo que tudo que foi dito por Deus vai se cumprir. Temos que ter fé em meio a tudo que está se passando na nossa vida. As lutas se levantam, sim. Mas se as lutas estão se levantando, se o inimigo está se levantando na sua vida, é porque você está no caminho certo. Você está orando, está obedecendo a Deus. Por isso que a luta vai se levantar. Por isso o inimigo vai se levantar contra a tua vida, contra o teu propósito, contra o propósito que Deus tem na sua vida. Irmãos, eu digo isso porque é o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou falando nada aqui só por falar da boca para fora, não. O inimigo tem se levantado na minha vida. Mas eu sei que ele se levanta para cair e Deus me garante isso. Deus disse que ele entregou a bênção na minha mão. Mas eu não desisti de orar. Não deixei de orar, não deixei de jejuar. E cada dia mais que eu tento parar de ouvir o mundo e ouvir a voz de Deus, mais o inimigo se levanta. Porque o que ele quer é que nós desagrademos a Deus. Ele não quer que nós tenhamos a nossa bênção. Ele não quer que nós nos aproximemos mais de Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente obedece a Deus, quanto mais a gente cumpre o que está na palavra de Deus, mais parecido com Jesus a gente fica. E o inimigo tem tentado contra a vida de todos os servos de Deus, principalmente agora. Por isso que a gente tem que insistir e adorar cada dia mais, adorar a Deus cada dia mais na luta, em meio às provas. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, sermos cada dia mais gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A gente tem que glorificar a Deus. E cada glória, cada aleluia, cada louvor, cada agradecimento que você faz a Deus, mesmo em meio à prova, em meio à luta, em meio às perseguições, Deus vai recebendo como adoração, como um perfume suave. E Deus vai te vendo como um verdadeiro adorador,
que adora Ele assim como Ele pede, em espírito e em verdade. E não só adora na hora da bênção, na hora que tá tudo bem. Quanto mais a gente adora na prova, mais o inimigo foge de nós. Porque ele sabe que ele é um derrotado. E sempre que nós fazemos isso, Deus se levanta por nós. Porque Deus zela por nós. Deus não dá prova maior do que a gente possa aguentar. Se Ele colocou uma prova na tua vida, é porque você aguenta. E eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Quase que eu desobedeci a Deus hoje. Mas por amor à minha alma, Deus enviou os anjos ao meu encontro para que eu não fizesse nada errado. E eu sei que Deus faz isso com todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus, com todos aqueles que estão dispostos a servir a Deus. E Ele nos livra de todo o mal. Deus envia anjos ao nosso encontro. Deus envia o Espírito Santo para nos fazer perceber o caminho que a gente está tomando errado, a decisão errada que a gente vai tomar. Mas cabe a gente entender. Cabe a gente entender o que Deus está te mostrando. Mesmo Deus me lembrando que Ele me entregou a bênção, eu quase coloquei tudo a perder hoje. Mas Deus me salvou no meio do caminho. Então, irmãos, orem. Fiquem em comunhão com os céus. Por mais difícil que seja, não dê ouvidos para o mundo. Não dê ouvidos para os barulhos, para as falações que estejam ao seu redor, ao seu derredor. Porque é como o inimigo fica ao nosso derredor para nos derrubar. Mas a gente tem que entender e não podemos esquecer que Deus e os seus anjos ficam ao nosso redor, nos protegendo de todo e qualquer ataque do inimigo. Assim como Deus está comigo, Deus está com cada um de vocês que vão assistir esse vídeo. E nunca se esqueçam que Deus entregou o seu Filho na cruz por todos nós,
para nos livrar, para nos salvar dos pecados. Mas cabe a gente, cabe a nós aceitarmos esse sacrifício que Deus fez por nós. E entender que nós temos que servir a Deus. Esquecer as coisas do mundo. Para que nós possamos receber a nossa coroa de salvação lá no céu. A vida aqui na terra, a vida nesse mundo, é passageira. E cabe a nós sabermos e tomar a decisão de como a gente vai passar a nossa eternidade. Se é lá na glória com Jesus, ou se é no inferno com Satanás. Cabe a você decidir se você quer ter a sua eternidade boa, maravilhosa aos olhos de Deus, glorificando e adorando a Deus como os anjos, ou se você vai ficar lá, queimando no lago de fogo, sendo judiado por Satanás. Lembrando de quantas vezes Deus levantou os servos dele para te falar da salvação, para te falar que Jesus te ama, para te falar que Deus está te esperando, que Deus está te chamando, que Ele quer te salvar. E você não deu ouvidos, achando que era só mais uma pessoa tentando te puxar para a religião. Cabe a você decidir o que você vai fazer da sua vida. Que vocês possam meditar nessa palavra e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês com esse vídeo. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai querido e amado, neste momento, que o Senhor abençoe a vida, Pai, de quem ver este vídeo, Senhor, de quem ouvir esta palavra, meu Pai querido. Que o Senhor abra os olhos, que o Senhor abra a mente dessas pessoas, Senhor. E que quem não te serve, meu Pai, passe a te servir, Senhor, meu Deus. Deus Todo-Poderoso. E para aqueles que já te servem, meu Pai, que possa ser revestido com todas as tuas armaduras, meu Pai querido. Que o Senhor possa fortalecer as nossas almas cada dia mais para aguentar os ataques do inimigo, Senhor. Deus fiel e todo-poderoso, chega na casa de cada um, meu Pai querido. Oh Deus Todo-Poderoso, vem com teu poder, meu Pai. Levanta os teus servos, levanta os teus anjos, Pai, para ir ao encontro de cada pessoa, Pai querido, que precisa receber a Ti, meu Pai. Receber a Tua palavra de salvação, meu Pai querido. Que todos venham entender o Teu propósito na vida de cada um, Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai querido. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Receba essa palavra.
e que vocês possam meditar, pensar na vida, de como vocês estão levando a sua vida, se vocês estão agradando a Deus ou não, assim como eu penso na minha. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus e que vocês sejam abençoados em nome de Jesus.